Paulo Germano, nosso irmão Isaías, a quem eu conheci aqui, fui parar lá em Vila Verde, né, Nancy? Pisando no barro, na lama, o cara não sabia nem onde estava pisando, matagal. Ele falou que era Vila Verde, disse que eu parei, eu peguei lá, o negócio era forte, não era, velho? Mas você ficou lá firme, com determinação. E também nossos obreiros cristãos, muito obrigado, é uma honra poder estar aqui com os amados. Essa banda extraordinária, irmão, não vamos fazer isso não, mas eu quero pedir uma salva de palmas para esses músicos jovens. A gente tem que incentivar esses jovens, nós não estamos vendo isso não, irmão. Jovem comprometido com as coisas de Deus e com Deus. Tem uns que se comprometem com Deus, mas não se comprometem com as coisas dele. Tem outros que querem as coisas dele, mas não querem Deus. Esse jovem quer Deus e quer as coisas de Deus. Glória a Deus. Então vocês, taca fogo aí, meu filho. Tomara que vocês criem a primeira escola de formação de músicos para a nação brasileira. Glória a Deus. Que o Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo Bombeiro estão precisando de músicos. E se a igreja parar de produzir músicos, acabou os músicos, né, filho? Então, irmão Dionísio, Walter, Deus te abençoe, meu amigo. Eu estou aqui nessa noite também com o nosso irmão Betinho. Faz assim, Betinho, por gentileza, irmão Felipe, eu queria pedir esses dois aí. A igreja está satisfeita com a presença deles, diga amém. Amém. O pastor é isso também. Eu queria pedir vocês dois, senta aqui na frente, fica aqui à vontade, o povo quer ver vocês, irmão. Amanhã vocês vão estar pregando aqui, vai ou não vai, igreja? Vai se preparando, vai pegar fogo aí. Tudo canela de fogo, tá de manhã? Eita, glória, então dá pra gente. Dá pra gente, canela de fogo, é todos os dias. Ô, glória, já está convidado? E nós temos aqui, meus irmãos, a responsabilidade de trazer uma mensagem de Deus, da Bíblia, para essa magnífica. Ô meu pastor amado aqui, Deus te abençoe, é uma honra revê-lo. Vamos ler aqui a palavra de Deus. São Mateus capítulo 15. São Mateus capítulo 15, né? Já que nós vamos falar sobre o Evangelho, e do Evangelho mesmo, eu quero ler em São Mateus capítulo 15. Amém, igreja? Amém. É isso aí. Bom, Mateus capítulo 15, versículo de número 21 até o 27. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o 21, a igreja 22, e assim sucessivamente até o versículo 27. Então, Mateus 15, 21 diz assim: e partindo Jesus dali retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. A igreja. E ele chegou no deserto da Galileia, e saindo da casa das famílias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, rogaram que a despedisse, pois vem clamando atrás de nós. A igreja. E ele respondendo disse: eu não vou enviar, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é como pegar o pão dos filhos e deixar o braço das suas. E ela, contudo, replicou, dizendo: Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu dono. Todos juntos, 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Rica e poderosa e sublime essa palavra que nós vemos agora nesse momento. Eu pediria a você que não fechasse sua Bíblia, porque nós vamos aqui tratar desse assunto. Meus irmãos, a nossa ausência é devido ao trabalho, trabalho. O trabalho não para e a responsabilidade não foge. Então nós temos que trabalhar, é isso? E nós não vamos parar de trabalhar enquanto
Jesus não voltava. E enquanto ele era de saúde, nós vamos trabalhar. Em Lucas está escrito, Jesus dizendo assim, ó, quem põe a mão no arado e não segue em frente não é apto para o reino de Deus. Então quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Nós fomos chamados para colocar as mãos no arado. O que era o arado? Era aquela ferramenta que fazia com que o campo fosse agricultado. E aí amarrava lá no boi, lá o boi saía arrastando, preparava a terra para o plantio. E Jesus comparou o trabalho que ele pegou nas mãos de cada um de nós como um arado. E ele disse, se você pôs a mão nesse arado, por favor, não olhe para trás. Infelizmente tem gente que olha para trás e acaba esquecendo. Muito obrigado. Essa missão de Jesus. Mas cabe a mim aqui hoje, sem rodeio, sem heresia, tão somente falar do Evangelho de Jesus, o que nós precisamos, enquanto igreja, entender para saber fazer aquilo que Deus nos ensinou no século XXI. Eu tenho observado que no século XXI as pessoas têm estado perdidas, sem direção, às vezes até mesmo sem entender o propósito original da fé, porque não entendeu bem a mensagem do Evangelho e ainda não entendeu, para a verdade, dizer o que é o próprio Evangelho. Mas cabe a gente aqui nesse momento trazer à igreja uma reflexão da Bíblia, do que é o Evangelho, do que é uma religião, do que é uma denominação. Bom, a denominação todo mundo sabe que é uma instituição que é feita, que tem o CNPJ lá, né? Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e ali tem um nome de várias denominações, Assembleia, Maranata, Universal, e aí são denominações. Religião é todo o esforço humano para tentar chegar até a Deus, e aí não tem limite, a bagunça é geral, né? Um se esconde para chegar até a Deus, o outro carrega a cruz, e o outro acende vela, e aí criaram religião para tudo quanto é lugar, e que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus, e muito menos do que Jesus ensinou, porque Jesus nunca ensinou religião para ninguém. A religião é uma criação do homem para tentar chegar até a Deus, me desculpe, de balde e em vão, porque não chega mesmo, e Jesus foi categórico e contundente. Eu sou o caminho. Não inventa atalho não, tá, gente? Não inventa atalho. Atalho é com vocês, caminho é comigo. Amém, igreja? Então não adianta. Mas os homens ficam por aí, um carrega a cruz, outro vai daqui até São Paulo carregando não sei o quê, outro toma banho de sal, outro vai para a cachoeira, outro mergulha não sei onde, outro inventaram agora uma opção do time isso, time aquilo, aí fuma uma maconha, vai lá para dentro da floresta, vem tudo certo lá nos Estados Unidos inventaram um tal de cientologia, aí foi um monte de maluco atrás também. O que é esse tal de cientologia? Ninguém nem sabia o que era e foram atrás. E aí a gente tem rosacrucianismo, religião, e tem um montão de coisa aí. Mas isso aí não tem nada a ver com Jesus também, não. Isso aí é invencionista dos homens. Tem a questão também do cristianismo, que me desculpa, é outra falácia, que cristianismo é a história de Cristo contada de forma deturpada. Lá no século XVII surgiu na Europa um movimento chamado Renascimento, e esse movimento chamado Renascimento apareceu lá um pintor, um artista chamado Michelangelo, e Michelangelo pintou lá a ceia de Cristo, aí botou aquela mesa lá, com a cabeça no ombro de Jesus, né? Tem até um quadro aí da grande ceia. E a partir do Renascimento começaram a contar para o mundo inteiro uma versão de Jesus que Jesus nunca foi. Porque o que eu quero chamar a atenção de vocês, gente, é que toda versão está sujeita a uma inversão que leva à perversão e leva o ser humano à subversão. Por exemplo, quando você vê aí um filme, não sei se você já observou, quando começa um filme no Brasil, vai passar um filme aí, por exemplo, Velozes e Furiosos. Vai começar o filme aí, o homem que está narrando o filme começa a falar assim, ó, esse filme, Velozes e Furiosos, ele tem uma versão, aí diz assim, versão brasileira Herbert Richard. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, o filme tem uma versão original, mas agora a gente está trazendo um filme
para o Brasil com uma outra versão, e essa versão não é a original, é de Herbert Vision. O que fizeram com Jesus? O cristianismo fez. Pegou a imagem real de Jesus e criou uma versão que não é real, e está todo mundo acreditando num Jesus que nunca foi. E essa versão que Jesus tem hoje, que não é original, é a Herbert Vision, é a que a maioria das pessoas querem. Porque o Jesus original é aquele que Paulo descreve, não descreve não, abre o leque e fala, lá em Colossenses 2, e versículo 3 e 9, quando Paulo diz o seguinte: esse Jesus habita nele corporalmente a plenitude da divindade, e nesse Jesus habita todos os mistérios de sabedoria. Ele está dizendo sim, que em Jesus habita o absoluto de Deus, e é nesse Jesus que todas as ciências existem, e é nele que eu entendo todas as ciências. Ou seja, não existe ciência nenhuma sem Jesus. A história vem de Jesus, a geografia vem de Jesus, a astronomia vem de Jesus, a matemática vem de Jesus, a física quântica vem de Jesus, a trigonometria vem de Jesus, o agroecólogo, o agroetec vem de Jesus. Tudo vem de Jesus, porque dele, por ele e para ele foram feitas. Eu não entendo Jesus quando eu olho para as coisas, mas eu entendo todas as coisas que estão à minha volta quando eu olho para Jesus. E a partir do momento que o mundo deixou de olhar Jesus, passou a interpretar as coisas totalmente erradas. Porque é muito claro que está escrito em João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito que Ele. Então todas as coisas em Jesus, como está escrito em Atos, porque nele nos movemos, existimos e respiramos, eu estou me movendo por Ele, eu estou respirando também por Ele, e a minha existência também é dele. Atos 17, algum versículo diz: porque nele nós existimos, nos movemos e respiramos. Você pode dizer isso comigo? Existimos, nos movemos e respiramos. Mas isso por causa de Jesus. E fica bem subentendido o seguinte: se está nele, beleza; se não está nele, desculpa, é tudo falácia. E o mundo ficou assim, dessa forma, perdido, sem saber o que faz, sem para onde vai, sem saber até como crer. Porque todo fenômeno que a gente vive hoje no centro do mundo não está na pessoa de Cristo como a raiz original. Está como se fosse um genérico ou um paralelo. Que a partir do momento que a humanidade trouxer Cristo para a centralidade que nunca deveria ter deixado sair, o mundo muda da noite para o dia. E o mundo se perdeu porque em Jesus a gente tem caminho, verdade e vida. Fora de Jesus a gente não tem nenhum dos três. Mas eu quero ver aqui nessa noite que essa igreja que está em Cristo, que essa igreja que vive em Cristo, que essa igreja que entende que Jesus é a videira, nós somos só o ramo, se estivermos conectados nele, toda a diferença será notória. É uma igreja que vai prezar pelo verdadeiro evangelho, porque vai entender que evangelho não é religião, não é cristianismo, não é denominação. Evangelho é cada palavra que Jesus disse. Evangelho é cada pronunciamento que Jesus fez. Evangelho são as palavras que saíram da boca de Jesus. Por exemplo, fale, não peques mais, é o Evangelho. Se creres, verás a glória de Deus, é o Evangelho. Enchei as talhas, também é o Evangelho. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, mas se o sal não salgar, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Também é o Evangelho. Bem-aventurado
Bem-aventurados pacificadores, é o Evangelho. Bem-aventurados pobres de espírito, é o Evangelho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Também é o Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Eu não vim chamar justo, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Todas essas palavras que eu citei aqui agora saíram da boca de Jesus. E isso aqui é o Evangelho. Por isso que Jesus falava assim: prega o Evangelho. Sabe o que ele estava dizendo? Não inventa mensagem. Pregar não é inventar. Pregar é reproduzir o que Jesus produziu. Amém, querido? Mas apareceu um montão de gente inventando mensagem nova. E esquecer do Evangelho. Hoje você liga a algum programa, você vê a pessoa falando de tudo quanto é religião, de judaísmo e tudo mais. Aí você fica esperando o cara falar do Evangelho, mas o cara não fala. Você sabe por que ele não fala? Porque ele ainda não entendeu que o Evangelho é diferente de tudo. E eu preciso voltar isso para vocês aqui, porque é isso que eu tenho feito lá, aqui no Rio, é onde a gente tem ido. A Bíblia, ela tem 66 livros. Quantos livros a Bíblia tem? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Sim ou não? Pois é. Dos 27, dos 39 do Antigo Testamento, você tem os 5 primeiros, que eles chamam de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois você tem os livros históricos, que começam em Josué e terminam em Esther. São 12 livros. Depois vem os livros poéticos, que começam em Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Depois vem o livro profético, começa em Isaías e termina em Malaquias. Depois vem Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, Atos, Apóstolos. Depois vem as cartas de Paulo, que começam em Romanos e terminam em Hebreus. Depois as epístolas gerais, que é Tiago, Pedro, João e Judas. E o último livro da Bíblia chamado Revelação, o Apocalipse. Mas Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e... Evangelho não é a Bíblia toda, não. O Gênesis é Pentateuco. Agora, eu entendo Gênesis quando eu leio o Evangelho. Eu entendo os Salmos, que é um livro histórico e poético, quando eu leio o Evangelho. Eu entendo o livro de Isaías quando eu leio o Evangelho. Eu entendo as cartas de Paulo quando eu leio o Evangelho. Eu entendo o Apocalipse quando eu leio o Evangelho. Porque não é o João que interpreta Jesus, é Jesus que interpreta João. Não é Davi que interpreta Jesus, é Jesus que interpreta os salmos de Davi. Não é Moisés que interpreta Jesus, e nem Elias, e nem João Batista, mas é Jesus que interpreta Abraão, Isaac, Jacó. É Jesus que interpreta o Gênesis, é Jesus que interpreta o Salmo. E Jesus eu entendo a Bíblia toda, porque Ele é a revelação e a interpretação de todos os fenômenos. Amém, querido? Glória a Deus. Isso é pesado, isso muda o mundo todo, porque o mundo está de cabeça para baixo. E nós temos que saber, porque lá em cima, que eu falo, o mundo está, essa coisa, essa bagunça, vocês estão vendo aí, porque está tudo de cabeça para baixo mesmo. Jesus já tinha falado, acautelar para ninguém desengane, e o pessoal fica tudo aí, não lê mais a Bíblia, não quer saber de nada. Mas cabe a gente mostrar para o mundo, e para nós mesmos, que a verdade do Evangelho é essa. Eu não vou entender nunca o Salmo se eu não ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque o Antigo Testamento e as cartas de Paulo, o Apocalipse e todos os livros proféticos e poéticos é um botão de flor fechado. Quando eu leio o Evangelho é esse botão de flor aberto. Os salmos se abrem na minha consciência quando eu leio o Evangelho que Jesus disse. Eu vou entender o Gênesis quando eu leio o Evangelho de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Isso muda tudo. E, infelizmente, da década de 80 para cá, inventaram uma outra mensagem. E aí tem de tudo, né? Tem corredor de fogo, tem de tudo. Tem de tudo. Quem foi de Israel, quem bebeu o azeite de Moisés, tinha
no caminho de Eli, irmão, uma confusão, e eu falo, gente, vocês vão pegar o evangelho quando? Deixa o caminho de Elias para lá, vamos falar dele, mas Jesus não vai pregar esse evangelho, vocês estão lá não sei aonde, e o outro está orando, fazendo arca. Um dia eu fui num lugar que tinha um corredor de fogo lá, aí o povo fazia lá, apagava luz, fazia, como é que é aquele caracol lá, uma vara de ferro para eles descer, aí botaram com um brilho, negócio lá, aí falou, vai acender, aí o povo lá falou, a luz acendeu, o povo passando no meio, nem passar, um corredor vai ter vitória, o outro lá está com o cabelo de pé. Estava sacrificando. Jesus, E eu ali sentado, eu falei, mas vem cá, não vai ter evangelho aqui hoje não? Mateus, Marcos, Lucas e João, diga comigo, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, e João apresenta Jesus como Deus. No Evangelho de Mateus, a palavra reino e rei aparece 33 vezes. Já em Marcos, que Jesus é apresentado como servo, Marcos 10:45, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lucas 19:10, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando a igreja prega o evangelho em Mateus, ela apresenta a grandiosidade para o mundo do reino de Deus. Quando a igreja prega o evangelho em Marcos, ela apresenta o verdadeiro serviço que a igreja tem que fazer para o mundo, que envolve promoção social, que tem a ver com ação, assistência e serviço. Silvano, diga comigo: ação, assistência, serviço. Isso é o que, José? É a promoção da sociedade. Quando a igreja começa a falar serviço, assistência e ação social, isso promove a sociedade. Mas da onde vem essa visão? O evangelho que Marcos escreveu, que apresenta Jesus como servo. Já o nosso irmão Lucas, que apresenta Jesus como filho do homem, apresenta o resgate. O pai que tinha um filho, o filho voltou. A mulher que tinha 10 moedas e recuperou. O pastor que tinha 100 ovelhas perdeu uma e recuperou. A mensagem de Lucas é resgate. E quando a igreja prega o evangelho de Lucas, ela anuncia o mundo o resgate. Mas se o mundo não quer o reino, não quer o serviço e não quer o resgate, aí a gente entra no evangelho de João dizendo: é ele mesmo que é Deus. É ele que é o Emanuel. É ele que é o Deus conosco. Não quer o serviço, ele é Deus. E me desculpa, ele tem uma conta acertar contigo, que esse Deus, ele é alfa e ômega. Alfa, o que é o primeiro, e ômega é o no final. Significa dizer, se você não acertar a conta comigo no começo, você vai acertar a conta comigo aonde? Porque tem gente aí que está batendo asa e está achando que está livre, que pode fazer o que quer, que o mundo é dele, que ele que manda. Manda em quê? Você não manda em nada. Quem manda é ele, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. É ele que é o maravilhoso conselheiro e o Deus forte e o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Você crê nisso aqui nessa noite, irmão? Aleluia. Tudo que os homens queriam é o poder que só pertence a Jesus. Posso repetir? Tudo que os homens queriam é o poder que só pertence a Jesus. A Ele toda a glória aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles são tão vis, desonestos e flagelosos que tentaram matar Jesus para tomar o poder dele. Ele falou: pode matar, nunca. Glória a Deus. Pode matar, meu filho. É o que? Vocês querem Barrabás? Tem um montão aí. Jesus só tem um. Barrabás tem um montão. Jesus só tem quanto? Barrabás está lotado aí. Olha, a gente bota a cara dele.
Então tem esse tal Jesus, vamos matar esse tal Jesus agora. A gente crucifica, toma a vinha dele e fica, pode matar. Pegaram, julgaram, condenaram, açoitaram, humilharam, cuspiram, crucificaram, enterraram, não botaram lá na cruz, tenho sede, deram ferro. Alguém apareceu, me dá esse corpo que eu vou levar para a sepultura, envolveu num lenço novo, levou para a cova e deixou lá. Passa o primeiro dia, eles contam a história. Passa o segundo dia, a mesma história. Passa o terceiro dia, tentaram contar a história. Porque o texto diz, porque ao terceiro dia, ele o quê? Ressuscitou. E vive para todo sempre. Diga comigo, quem é de Deus? Quem é de Deus? Não morre nunca. Não morre nunca. Porque tem em si a imortalidade de Jesus. Glória a Deus. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Você sabe qual é o poder da ressurreição de Cristo na vida da gente? É o poder de que quando pensa que você morreu, que você nasceu mais forte. E essa é a raiva do diabo, quando ele fala assim, eu matei, mas ele me matou não, meu filho, agora eu estou com a unção dobrada. Aleluia. Glória a Jesus. Quem está em Cristo está vivo. Oh, Quem está em Cristo tem vida. Quem tem em Cristo tem inteligência. Quem tem em Cristo tem vitalidade. Quem tem em Cristo está rejuvenescido. Quem tem em Cristo está vivificado. Quem tem em Cristo está ressurreto, porque Jesus é a nossa vida. oh, bênção. E é por isso que nós precisamos entender que na ótica, na oftalmologia, na visão e no discernimento de Jesus, a história da humanidade está dividida em 4 palavras. Em quantas palavras? Palavra número 1, diga comigo, criação. Palavra número 2, a queda da humanidade. Palavra número 3, redenção. E palavra número 4, consumação. Então diga comigo, criação, queda da humanidade, redenção em Cristo, consumação do céu. Então amanhã quando você for para a faculdade, que alguém perguntar para você, em quantas palavras se divide a história da humanidade, você vai dizer, quanto? Criação, queda da humanidade, redenção em Cristo, consumação de todas as coisas. A criação, que é a primeira palavra, é no ato da soberania de Deus, eu não pude conselho ninguém, operando ele, quem impedirá, ele acabou, ele decidiu, falou, eu vou criar, eu que faço. Salmo 24, verso 1, de Deus é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe. Acabou, tomou a decisão, e operando Deus, ninguém pode impedir. A queda do homem foi uma decisão do homem dizer, o Senhor criou, mas quem manda somos a gente. Aí criou um divórcio intelectivo, ou seja, Deus de um lado e a humanidade do outro. E isso foi a maior tragédia, porque o resultado de hoje foi a decisão tomada ontem. Eles acharam as coisas de Deus tão bonitas, maravilosas, que fizeram assim, o Senhor só criou, mas quem manda é a gente. Aí Deus falou, não, meu filho, é tudo meu. A praia é de Deus, o nióbio é de Deus, o petróleo é de Deus, não rouba o petróleo não é de Deus. O ouro é de Deus, o minério é de Deus, o cobalto é de Deus, a tabela periódica inteira, o manganês, o fosfato, tudo é de Deus, o ar é de Deus, a atmosfera é de Deus, a ionosfera é de Deus, a troposfera é de Deus, o oceano, que na Terra tem 3, Pacífico, Índico e Atlântico, é de Deus, os continentes que existem, é de Deus, os 7 bilhões de habitantes que existem no planeta, pertencem a Deus. Não adianta ninguém achar que é seu, porque quando morre fica tudo por aí. É como o João disse, eu vim nu, sem dente, sem nome. Já ganhei até nome de Jó, estou levantado. Bendito seja o nome do Senhor. Eles que são idiotas, ficam se iludindo. Deus falou, vocês estão querendo tudo que eu tenho, mas não querem quem eu sou? É essa que é a desgraça. Eles querem tudo de Deus, mas não querem o Deus do tudo.
virar assaltantes de Deus, que é roubar tudo que Deus tem. Diz que até que a política é deles. Romanos 13. Toda autoridade é constituída por Deus. O Arthur Lira não é seu não. O Lula, Bolsonaro também é seu não. Gilmar Mendes também é seu não. Alexandre Moraes também é seu não, é dele. Aleluia. E se é dele, a gente um dia vai dar o quê? Vocês estão entendendo? Mas Deus está alongando, ele vai dando o que? Corda. Deixa eles acharem. É filho pródigo, né? Você não só quer o que eu tenho, mas não quer o que eu sou. Não, porque eu quero uma herança. Herança? A herança sou eu, meu filho. Tu está querendo herança? Ah, eu sei, tu quer tudo que eu tenho, mas não quer quem eu sou. Tudo bem, eu te dou, pode ir. Eu pergunto para vocês, ele ficou mais rico ou mais pobre? Ele voltou rico ou voltou pobre? É assim que o mundo vai voltar para Deus, porque aquela parábola do filho pródigo, aquela parábola do mundo. Que Deus está dando corda, deu herança, vamos aí, vai lá. Daqui a pouco eu vou ficar de esperando vocês voltar. Vai voltar todo mundo, porque minha Bíblia diz assim, em Filipenses 2,9: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você crê nisso aqui nessa noite? Vai voltar todo mundo. Aí volta tudo humilde, né? Você não pediu herança? Cadê a herança? Herança? Ué. E o outro que ficou piorou. Ao invés de festejar a volta do irmão, perdeu tudo que não tinha, ainda ficou reclamando um cabrito, né? Poxa, pai, isso aí foi, o senhor deu uma herança, e eu sou seu filho, estou aqui, poxa. O senhor nunca me deu um cabrito? Olha só a maluquice. Quem ficou queria um cabrito. E o que foi queria herança, ou seja, nenhum dos dois estava de olho no pai. Deus tem tanta coisa para a gente fica brigando por causa de um cabrito. Aí Deus fica assim, peraí, cara, o que tu representa para a sua humanidade? Estão brigando lá por causa de quê? Não estão brigando por causa do aumento, não estão brigando por causa de um instrumento, não estão brigando por não sei o quê, não estão brigando por causa do vizinho, não estão brigando quem vai dirigir, quem não vai dirigir, um querendo uma coisa que não é dele, uma confusão dos infernos. E o pai lá com a mão, peraí gente, o que tu representa aqui? Esse aqui está me pedindo herança para ir embora, o outro aqui está brigando porque nunca ganhou um cabrito. Diga comigo, o cabrito não. A gente quer Jesus. Vocês estão vendo como a Bíblia abre o entendimento? Como no caminho de Emaús, para a gente entender que as pessoas estão brigando por coisas inúteis, fúteis e supérfluas. Vocês estão entendendo? A briga do mundo é por coisas inúteis, porque o foco está no lugar errado. Estão olhando para a direção errada, estão reivindicando coisas erradas, quando na verdade o tudo é o que Deus tem, o tudo é o que Ele é. E eu vim chamar essa igreja a voltar a ter esse olhar. Senhor, pode ter na minha vida isso, pode ter na minha vida aquilo, pode ter isso, pode ter, mas o maior tesouro que eu tenho, mas a maior herança que eu tenho, mas o bem maior que eu tenho, e que ninguém vai tirar isso de mim, é tu, que é o Deus da glória, de toda a honra. Bendito seja Deus aqui nessa noite. Que Deus possa voltar a ser o centro da nossa intenção. Que Deus possa ser o centro daquilo que a gente chamamos de prioridade de vida. Que Deus possa ser a maior expressão de quando você chegar perto dele, porque tem ministério, irmãos. Quando você chega perto de Deus, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia chama de enriquecimento. Que não tem a
deu dólar, nem petróleo, nem ouro, nem te deu missão, nem te deu carro, nem te deu função, nem te deu patente, nem te deu estrela. Não tem nada a ver com isso. Essa coisa tem a ver que quando você chega perto de Deus, você se torna um ser humano enriquecido. Você passa a ser acima da média. Não é que você é superior aos outros, mas você tem algo que é superior a essa coisinha medíocre que ele está. Eu quero chamar essa igreja aqui a usufruir, a gozar, a desfrutar daquilo que se chama riqueza da essência de Deus em você. E que isso vai fazer uma diferença muito grande nesse mundo pobre de Deus. Amém, igreja? Diga comigo, riqueza não é o que se tem, mas é o que se é. Quando Deus fez promessa a Abraão, Ele não disse só que ia dar. Ele disse a Abraão: engrandecerei teu nome, abençoar-te-ei, e acima de tudo, tu serás uma. Deus não disse só que Ele ia ter. Deus disse também que Ele ia ser. Deus não disse, você vai ter só a bênção. Mas Deus disse, tu serás. E aí fica todo mundo querendo ter, mas não quer ser. E aí esse mundo material virou essa guerra, essa confusão. Me dá isso, me dá aquilo, toma isso, sai não sei aonde, invasão na feira, rouba daqui, rouba dali, rouba direito, rouba direito, uma rouba ali do inferno. Porque todo mundo quer ter, mas não quer ser. E o mais importante para Deus não é o que você tem. O que você tem não impressiona a Deus. Agora o que você é impressiona. Sabe por que impressiona? Porque você e eu somos imagens e semelhança dele. E ser dele está em nós. Se isso não é uma realidade, aí não vai impressionar o Deus. Você acha que Deus está impressionado com o que o eu almoço tem? Mais do que o que tem, é o que é, gente. Você pode associar e paralelizar, tornar paralelo o ser com o ter. Mas o Evangelho não trata do ter apenas. O Evangelho trata do ser. A expressão de Jesus sempre foi essa: vós sois o sal da terra. Vós sois mais do que, meus amigos? Eu nunca vi Jesus dizer que vocês têm. Eu sempre vi Jesus dizendo que vocês são. Ou não é, gente? Mas a religião mudou. E agora o que vale é o que tem. E aí quem não tem se acha prejudicado. Mas eu vim aqui dizer para você que o ser é exatamente ser imagem e semelhança de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te enriquecer com a imagem dele na sua vida. E a partir do momento que essa imagem for uma realidade na sua vida, as demais coisas vos serão. É isso aí. E eu termino não, esse bobeal fala até o dia. Amém. Eu falo até o dia, 6 horas da manhã eu estou falando. Para mim não cansa. Falar de Jesus não cansa. E o Evangelho, muito mesmo. E não tem esboço aqui não. O esboço aqui é o Espírito Santo. Deus me leva para cá lavar roupa. Mas Deus está dando, a gente fala aqui em qualquer lugar. Essa passagem que a gente leu aqui, que eu quero deixar de lição para cada um de vocês, que todo mundo aqui já leu, já conhece e tal, mas eu quero resumir aqui em 4 palavras. Diga comigo: um dilema, uma bucha, uma pequena chance, um grande resultado. Pois é, esse texto que a gente leu aqui se resume em 4 palavras: um dilema, uma busca, uma pequena chance e um grande resultado. Bom, qual é o dilema? Minha filha está terrivelmente. Esse era o dilema. E cada um tem o seu. Um aqui, o filho não aceita Jesus, tem outro aí que tem um problema aí que não sei quem não gosta de trabalhar, porque tem uma turma também que gosta de dinheiro e não gosta de trabalhar. Tem essa confusão. Tem ou não tem, gente? Tem uma confusão aí também. Quando a Bíblia diz que o suor do rosto é que a gente vai viver, mas tem uma turma aí que é ruim de trabalho, mas gosta de
dinheiro, temos pesado, vai ter que dar uma chaveirada, uma correada também. Então, vamos lá. A mulher tinha um dilema, e cada um aqui tem um dilema, e cada um sabe qual é o seu. Agora, diante de um dilema, na ótica do Evangelho, nós precisamos entender o que Jesus ensinou aqui. Essa mulher tinha duas alternativas. Minha filha está endemoniada, esse é o meu dilema. Duas alternativas: cruzar os braços e aceitar o dilema, ou então arregaçar as mangas e ir buscar a solução. Das duas opções, qual ela optou? O dilema existe, mas a escolha está comigo. E eu vim aqui para falar para uma pessoa. Eu vim aqui, vocês todos estão ouvindo, mas eu estou conversando especificamente com uma pessoa aqui. E Deus sabe quem é. Vou falar logo, é mulher. Eu não sei quem é, mas Deus sabe quem é. Um dilema. E ela tinha duas opções: cruzar os braços e aceitar, ou arregaçar as mangas e tentar resolver. O que essa mulher fez? Arregaçou as mangas e falou: bom, o dilema está dentro da minha casa, minha filha está endemoniada, mas agora eu vou arregaçar as mangas e vou buscar o que há. Arregaçou as mangas e foi para a rua. Aí começa a segunda parte, a busca. Numa busca você pode encontrar ou não encontrar, e a mulher saiu pela rua. Vamos sair pela rua, vamos por ali, por aqui. Tiro e Sidom não era dentro do território de Israel. A mulher falou: bom, aqui dentro de Tiro e Sidom, Ciro Fenícia, eu não achei solução, eu vou atravessar a fronteira. Eu vou lá para o lado de Israel, porque aqui eu não achei solução, mas eu vou buscar. Menina, pode ficar aí, o seu chacabô da vida, porque eu vou buscar a solução. Atravessou a fronteira, no meio do caminho, no meio da busca, ela encontrou quem? Jesus. Aí que começa o dilema, a busca implementada. Aí vem a terceira palavra: ela tinha uma pequena chance. Por que ela tinha uma pequena chance? Porque ela não era israelita. Não era israelita. E aí, quando ela começa a buscar essa solução, no meio do caminho ela recebe 3 não. Imagine você buscando uma solução, no meio do caminho você recebe o primeiro não, o segundo não e o terceiro não. O que normalmente as pessoas fazem quando recebem o primeiro não? Ela falou: não, meu filho, a palavra desistir aqui não existe não. Desistir é para fraco, é para mole, é para calça frouxa. Aqui não, meu filho. Então, dilema na minha casa, esse negócio vai ser resolvido. Nem que eu tenha que botar o mundo todo, a gente vai resolver. Eu vim chamar você aqui nessa noite. Em nome de Jesus, espírito de frouxidão e fraqueza, começa a insistir nas coisas que você quer. Quando ela viu Jesus, ela começou: Jesus está lá, me socorre. Mas qual o problema aí? Não, minha filha está endemoniada aos discípulos. Primeiro não, aos discípulos: aí Jesus, está gritando demais, está fazendo escândalo. Despede logo essa mulher para ela ir embora logo. Primeiro não. Mas o discípulo falou isso, e as mulheres, foi o quê? Falou: não, eu vou continuar. Aí agora foi na direção de Jesus, recebeu o segundo não. Quando Jesus disse assim: peraí, eu não vim aqui senão para as ovelhas da casa de Israel. E a mulher continuou lá dizendo: não, mas eu vou continuar aqui, mesmo com esse segundo não. E continuou insistindo, e veio a terceira palavra não, que foi mais dura. Jesus me socorre e falou: eu não posso socorrer não, meu filho. Eu não posso tomar o pão dos filhos para lançar onde? O que a mulher falou para Jesus? Não estou pedindo pão. O pão eu sei que é deles, mas um farelo que cai da tua mão, meu filho, resolve tudo no caso. Eu não sou imigrante não, não precisa me dar o pão não. Não precisa me dar o pão não. Só um farelinho, só está resolvido lá. Porque tem uma turma aí que é imigrante no pão todo. Ô meu filho, cadê o pão?
botou embaixo do prato. A mulher falou, não precisa não, Jesus. Eu não quero pão todo, não. É o que eu sempre falei para os irmãos aqui. Eu vejo muita gente orando, pedindo porta para Jesus. Porque eu vou lá na igreja hoje, porque eu preciso de Jesus, é uma porta para mim. Irmão, quem quer solução não pede porta, não. Quem quer solução fala assim, Jesus, não importa quando eu vou passar. Pode ter até uma greta embaixo da porta, me bota aqui, me dá uma paulada, eu vou passar por ali mesmo. Esse povo fica pedindo porta para lá, porta para cá, eu já sei que o povo não quer nada. Você abriu a porta para mim, porta de quê? Já está pensando em ar-condicionado, televisão, bandeja cheia de comida. É isso que está pensando. Quem quer Jesus fala assim, não quero porta não, meu filho. Bota uma creta, negão, passa aqui nesse bueiro agora. E passa agora. Digo para o irmão, para de ficar pedindo porta a Deus. Passa pela creta. É estreito, passa por lá, porque da porta todo mundo quer. É ou não é? Se você não quer ver a porta, né? Olha a porta da esperança. Todo mundo quer, não é? Agora, quem quer passar na greta? Então a concorrência é menor. Vai para lá. Vai para lá. Na porta todo mundo quer moleza. Na porta todo mundo quer moleza. Agora na greta quem quer? Tem uma greta aqui, mas não tem ninguém, não, só tem você, porque todo mundo quer moleza. Passa você lá. Aí tu passa do outro lado, como é que conseguiu? Vocês estavam esperando porta, eu vi a greta e ó, de pé. Você já passou pela porta, e a porta é Jesus, meu. Agora a vida está cheia de greta para você passar, e começa a passar porque o cacete de Jesus está comendo aqui nessa noite. Glória a Jesus. Pau está quebrando a espinha. Mas vai mudar. Se tu botar isso em prática, vai mudar. O que você quer, ninguém vai te dar. Você vai ter que buscar. Alguém foi levar a solução na casa daquela mulher? Não, eu vim aqui, estou com pena de você. Está sabendo que tem uma filha que tem endemoniado de trazer um azeitinho para orar? Tem um lencinho de Moisés aqui agora, para passar na cabeça do endemoniado. Ele estava aqui orando para Deus te mandar aqui. Não, minha filha, vai buscar o que você quer. Aleluia. Glória a Deus. Agora, eu termino aqui, não, eu corto aqui. Porque senão a gente fala até o dia que varia mesmo. Isso aqui é evangelho puro. Não é conversa de magia não, tá, gente? Tem um negócio de uma confusão lá, que vai levar uma fumaça lá e a fumaça vai te dar a resposta, tem que botar um sal grosso, não sei aonde. Magia aqui não, meu irmão. Aqui é evangelho puro. Ou é ou não é? Tem esses negócios que bota não sei aonde, o nome da cadela de dinossauro, cachoeira, aqui não é esse negócio não, vela preta, não sei não, pode esquecer, aqui é evangelho, é para fazer, fez tem resultado, não fez, vai bater palma para os outros, amém, igreja? Quando essa mulher recebeu essa vitória, aqui no versículo 28, que vocês leram comigo, a primeira coisa que Jesus falou com ela é o seguinte: ó mulher, grande É a tua fé. Ele falou assim: mulher, você me ensina. Mulher, você chorou tanto que eu estava com a pena de você, que eu resolvi curar sua filha. Foi isso que Jesus falou? Foi isso? Não foi. Ele virou para a mulher e falou: ó mulher, grande. Eu vim dizer para você que os resultados da sua vida é do tamanho da fé que você tem. E que quando Deus olha para você, Ele não está olhando a quantidade de lágrimas que você derramou. Porque tem gente que já está cantando a fé: eu já derramei um rio de lágrimas, não sei o quê. Deus não está olhando a quantidade de choro. Eu já chorei
essa noite toda. Chorou, que bom, lavou a alma só. Quando Deus olha para a gente, Ele olha para a sua fé, avalia e dá nota. Existe passagem do Evangelho do barco. Quando o barco é afundado, vai afundar. Jesus vai afundar por quê? Eu estou aqui dentro, não a onda da alta, não estou perguntando, o problema não está lá fora, o problema está aqui. Vocês não estão acreditando nem em mim, estão trazendo problemas de fora que está dentro do barco. O problema era lá fora no mar, ou trazendo problema lá dentro do mar, mas dentro do barco. Jesus falou, peraí, vocês não estão nem me respeitando, gente. A onda é mais do que eu, mas não é porque eu fiz a onda. E o barco balançando, vai para lá, vem para cá, e o povo, Jesus, vai afundar o quê? Vocês são malucos, homens de pequena. Ele viu a fé e viu que a fé era o quê? Quando a nossa fé é pequena, a gente traz problemas de fora para dentro da nossa vida. Para essa mulher, ele disse, grande é a tua fé. E para o centurião romano, ele deu a nota máxima. Jesus, eu tenho um filho doente. Jesus falou, eu vou lá curar. Ele falou, não preciso não. Precisa não. Manda uma palavra. Que é isso? Manda uma palavra. Quando eu chegar lá, está curado. Aí Jesus falou, olha, essa eu nunca, nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa, então seja feito conforme a tua fé. Eu vim dizer para você que o resultado da sua vida é do tamanho da fé que você tem. Glória a Deus. Se você não tem fé nenhuma, resultado nenhum. Se tem a fé pequena, o resultado é pequeno. Se tem a fé média, o resultado é médio. Mas se tem uma fé gigante, o resultado é o que, igreja? Porque a fé não é um sentimento. Diga comigo, a fé. A fé não é um sentimento. não é um sentimento. A minha Bíblia diz em Hebreus que a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não. É como dentro do meu peito. Não importa quem não está acreditando. Quem não está acreditando, azar de quem não está acreditando. O problema é seu, incrédulo. O que importa é o que você tem aqui dentro com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vim dizer para você que Deus quer restaurar a tua fé aqui nessa noite. A tua confiança, a tua certeza absoluta de que quando Deus é real na sua vida, independente dos fracos que estão à sua volta, tudo se torna resultado, como essa mulher aqui, que alguém que me desestimular e falou, vem cá, você não é nem de Israel, você não é nem de israelita, e vai buscar milagre em Jesus, e minha filha, pode desistir, não tem milagre para você não, lá é só para quem é hebreu. Jesus falou, aqui não é para quem é hebreu não, meu filho. Aqui é para quem tem fé. Aleluia. Quem tem fé aqui nessa noite, irmão? Glória a Deus. Agora, também sem fé e sem obra, tá? Porque a fé sem obra é o quê? Então Deus está te chamando nessa noite para arregaçar as suas mangas. Amanhã é segunda-feira, é o tal do dia do pessimismo. Amanhã é segunda-feira, não sei o que lá. Jesus, é tudo de novo. O pessimismo, amanhã você vai encontrar um montão de gente pessimista que olha para trás, não tem certeza de nada, não sabe nem com quem está vivo. Cuidado para você não ser contaminado com essas pessoas que não acreditam em nada. Porque o grande problema do invejoso não é que ele quer ter o que você tem, é que ele não quer que você tenha nada. Posso repetir isso? O maior problema do invejoso, sabe qual é? Não é que ele não quer que você tenha as coisas, é que ele quer que você não tenha nada. E aí, como ele não tem nada, ele fica levando você a desistir de tudo para que você tenha uma vida igual a dele. Não dê ouvido a isso. Siga em frente, que Deus te trouxe aqui nessa noite. E a mensagem dessa noite é: restaure a tua fé, porque o Evangelho veio para restaurar a nossa fé. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Deus abençoe o bisavós ali. Amém? Deus abençoe o nosso querido pastor Ben, todo o ministério. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade.
Evangelho é tudo que o Brasil precisa. O resto é falácia. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado.